Bom dia, paz, Senhor Jesus, mais um dia para glória de Deus, nós estamos felizes, né? Estamos sim, conseguimos chegar aqui na metade da semana e hoje, igreja, eu quero continuar a palavra que foi dita ontem, né? Onde nós falamos sobre a ressurreição de Cristo e mais um pouquinho ainda no capítulo 24 de Lucas, tem uma cerejinha do bolo ali que eu acho essencial vocês saberem que quando vocês acham que tudo está acabado, o Senhor vem pessoalmente e muda a história. E você vai falar assim, irmã, como que eu vou saber que é Deus falando comigo? Porque o teu coração vai arder. A voz é diferente, não é como as vozes dos homens, porque a voz vem dentro do seu coração e vem uma certeza que você não sabe de onde veio, é o próprio Deus falando. Então vamos começar esse culto para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia aí no livro de Lucas, Lucas 24, eu quero começar aqui no versículo 13, Lucas 24, 13, que fala assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Quer dizer, os discípulos naquele mesmo dia, né, que houve a ressurreição de Cristo, as meninas estavam ali, que é Maria, né, Maria Madalena, Joana e a Maria, mãe de Tiago, e mais algumas mulheres ali. Elas é que viram que o corpo já não estava mais lá. Ela voltou para contar para os 11 discípulos. Eles não acreditaram. Mas só que Pedro, ouvindo aquilo, Pedro foi lá para o sepulcro e também não encontrou. Só que nesse mesmo dia, dois dos discípulos foram caminhando. Imagina, era um caminho de 60 estádios, então não era um caminho grande, né? Eles foram andando. E o nome desse caminho eles estavam indo para Emaús. Então eles iam falando entre eles tudo aquilo que tinha acontecido, numa tristeza, num desânimo. O que eu acho mais lindo, né? Que no meio do caminho, Jesus encontra com eles e eles não reconhecem Jesus, porque Jesus já estava modificado, né? E fala assim: aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E eles não se ligaram que era Jesus. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecesse. Igreja, pior coisa do ser humano é coração duro. Sabe aquela olhos fechados, coração duro? Sabe quando a pessoa se prende no seu próprio entendimento? A pessoa vai lá, se prende naquele, é aquilo, eu sou assim, ranzinza. Eu nasci assim, eu sou assim, né? E não muda, né? Não era assim. Os discípulos com o olho fechado do lado de Jesus, coração duro, não se ligaram que era o mestre que estava com eles. E olha que andaram com eles, né? Aí fala assim: que palavras são essas que caminhando trocar entre vós? E por que vocês estão tão tristes? Jesus, né, falando com eles. E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: És tu? Aí Jesus fez essa pergunta: por que vocês estão tão tristes assim? Conversa essa entre vocês? Aí um respondeu para eles: ué, que você não é daqui não? Você é peregrino aqui? Você não sabe todas as coisas que aconteceu aqui? Aí começa a contar, né? Que Jesus, o rei dos judeus, foi crucificado e não sei o quê. Começa toda a história que levou o rei quis que ele fosse crucificado e apanhou e matou e morreu e não sei o que lá mais. Começa a contar toda a história para eles. Aí eles começam a se lamentar. Eu creio que não está escrito, mas é que isso que entristeceu o coração de Jesus, porque eles começaram a se lamentar. É como se ele falasse tudo que eles aprenderam agora por conta de uma prova, parece que esquece. Tudo que Jesus fez para eles até agora por conta de uma adversidade, de uma prova, e esquece tudo que passou, tudo que Jesus fez lá atrás. Aí fica assim, ó: e nós esperávamos que ele fosse, que remisse Israel, mas agora, né, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, poxa, a gente achou que ele fosse o rei, que ele fosse mudar, porque ele falava que era, né, mas então não era, porque morreu, né, então olha que sandice, eles não lembrava que Deus falou que
era necessário, mas que Deus ia ressuscitar, conversou com eles. Deus instruiu eles, Jesus instruiu eles antes de tudo isso acontecer, pois bastou acontecer para eles esquecer de tudo, parece que não aprenderam nada, né? E aí, aí começaram a falar, aí não achou. Aí Maria foi lá agora, né, no sepulcro, não acharam o corpo dele, né? Aí elas voltaram dizendo que tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Ai, olha só isso, né? E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram, né? Então, sei lá, né? Que é tipo Tomé, sabe? Eu só acredito vendo. E aí ele disse, aí Jesus falou para eles, ó nécios e tardos de coração, que coração duro, né? Insensatos, que coração duro. Aí fala assim para ele, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, e chegaram às aldeias para onde ia, e ele fez com quem ia para mais longe, e ele se constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu e o deu. Abriu-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Perderam a oportunidade. Então o que aconteceu? Jesus andando com eles, e eles falando, né, começaram a se lamentar. Aí Jesus pegou e falou para ele, ó Nécio, será que vocês andaram comigo e não estão me reconhecendo? E não. E aí eles foram chegar nessa conversa, nesse caminho para Emaús, conversando, Jesus do lado deles, eles ainda não reconheceram. Quando eles chegaram lá na casa, que o Senhor fez aquela oração, que foi partir o pão, e eles abriram os olhos, aí eles foram reconhecer que era Jesus. Só que daí, quando eles foram reconhecer que era Jesus, Jesus sumiu. E aqui eles falam, né? Nossa, era ele mesmo. Por isso que o nosso coração queimava. Então, igreja, o que o Senhor vem falar conosco aqui essa manhã, né? Que muitas vezes o Senhor está ao nosso redor. O Senhor está ao nosso lado. Mas a gente fica com o coração tão duro, com os olhos tão cerrados por conta das dificuldades, dos problemas, que a gente não reconhece que é Deus. A gente acha que Deus vai vir brilhando no cavalo branco, um príncipe cantado. Não. Muitas vezes o Senhor está nas pequenas coisas. Aliás, a maioria das vezes o Senhor está nas pequenas coisas. Só que a gente está com o coração tão trancado, os olhos tão fechados, que a gente não consegue reconhecer. E aqui eles começam a falar assim, poxa, é verdade. Porque enquanto esse homem falava conosco no meio do caminho de Emaús, a gente sentiu o nosso coração arder. Era um mestre. Só que daí, quando eles foram reconhecer, já estava um pouco tarde, digamos assim. Porque o Senhor falou ali com eles e sumiu, desapareceu dali. Vai aparecer um pouquinho mais adiante. Mas o Senhor vem falar conosco aqui essa manhã. Se permita a ouvir a voz doce do Espírito Santo. Comece a clamar a Deus, mas ouvir Deus também nas pequenas coisas. Pede para o Senhor discernimento, pede para o Senhor que, assim, como que fala? Unja os teus ouvidos para que você consiga reconhecer quando é a voz de Deus. Te trazendo uma resposta, te trazendo um alerta, te trazendo algo bom da parte dele, ou às vezes até te avisando de coisas ruins para você se preparar. Mas se permita abrir o coração e ouvir a voz do Espírito Santo. Se permita acreditar, porque aqui os discípulos andou com ele, mas quando o bicho pegou, já não acreditava mais que talvez pudesse ser ele. Então, igreja, reconheça a Deus em todas as áreas da tua vida, em tempos bons e tempos ruins também, porque o Senhor estará com você em todo tempo para te livrar e te guardar, amém? Vamos orar ao Senhor? Soberano e eterno Deus, eterno Pai, querido santo Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Palavra, Senhor Deus,
poderoso, para que nós possamos abrir o nosso coração para receber, Senhor Deus, o doce Espírito Santo em nossos dias, todos os dias, mesmo nos nossos dias bons e nos nossos dias maus também. Que nos dias bons, Pai, o Senhor seja exaltado, e que nos dias maus, Pai, nós te exaltamos mais ainda, Pai, porque sabemos que tudo faz parte de um processo, Pai, para que nós possamos receber a nossa bênção. Amém, meus queridos? Então, olha, fique debaixo dessa promessa, dessa palavra e do poder do Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus.